Bora lá. Hoje nós vamos falar aqui do sistema cardiorrespiratório. Primeiramente, para você aí que não é meu aluno, que está assistindo essa aula por algum motivo, sei lá por que, deu uma doida a você resolveu assistir alguma aula minha e você é mais doido do que eu, então vamos lá. Sistema cardiorrespiratório, sim, como eu ia falando, que eu esqueci. Essa aqui não é uma aula de biologia. Isso aqui é uma aula de educação física e é de nível médio, beleza? Então vamos lá. Sistema cardiorrespiratório. Primeiramente, o que é o sistema cardiorrespiratório? Você já ouviu falar nessa palavra aí, sistema cardiorrespiratório? Sistema cardiorrespiratório, vamos lá. Sistema cardiorrespiratório é o seguinte: basicamente, o sistema cardiorrespiratório é a junção de dois sistemas, que é o sistema circulatório mais o sistema respiratório. Você com certeza já estudou aí o sistema circulatório e o sistema respiratório. Vamos ver aqui, relembrando. Primeiramente, sistema circulatório, ou sistema cardiovascular, ou até sistema cardíaco. Para que serve o sistema circulatório? O sistema circulatório é o sistema que faz a circulação sanguínea aí por todo o corpo, né? Sistema que utiliza o sangue para nutrir nossas células. Ele leva para nossas células tudo que ela precisa, inclusive o oxigênio. E o sistema respiratório, o que é que o sistema respiratório faz? O sistema respiratório pega o oxigênio que está no ambiente e internaliza esse oxigênio na gente. Ou seja, ele pega aqui o oxigênio no ar, coloca para dentro até os pulmões. E por que a importância de estudar o sistema cardiovascular e não separadamente? Aliás, cardiorrespiratório. Não confunda cardiovascular com cardiorrespiratório. Cardiovascular é sinônimo de circulatório. Ou seja, a mesma coisa, tanto faz dizer sistema circulatório, como eu dizer cardiovascular, mesma coisa. Agora, cardiorrespiratório é a junção do cardíaco com o respiratório, ou seja, a junção desses dois. Então, o sistema respiratório, como eu já falei, beleza, ele coloca o oxigênio para dentro do corpo. Então, por que estudar os dois juntos? Porque, na verdade, o circulatório e o respiratório, eles trabalham juntos, fazendo a mesma função. Que é o que? É justamente pegar esse oxigênio que está no ambiente. Então, só olhando aqui se a aula está gravando, porque ontem eu passei o dia todo falando e no final não estava gravando. Vamos lá. Então, como eu estava falando... que era que eu estava falando? Sim, pronto. Como eu estava falando, o sistema circulatório e o cardiovascular, eles trabalham juntos, pegando o oxigênio que está no ambiente, colocando para dentro do corpo e espalhando para todo o corpo. Porque veja bem, o sistema respiratório, como você lembra, ele é formado por nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, ou seja, acaba aqui no pulmão. Só que o meu corpo todo precisa de oxigênio. Então, como é que o oxigênio vai chegar aqui no meu dedo da mão? Através do sangue. Então, veja como os dois trabalham juntos. Respiratório coloca o oxigênio até o pulmão. Depois do pulmão, o oxigênio vai para o sangue e circula o corpo inteiro para todo lugar que precisar, beleza? Então, por isso que a gente estuda esses dois sistemas juntos. Cardíaco e respiratório, formando o sistema cardiorrespiratório. Nós vamos ver aqui bem direitinho cada um. Então, veja bem, os componentes do sistema cardiorrespiratório incluem aí coração, pulmão e vasos sanguíneos. Que os vasos sanguíneos eles são divididos em 5 tipos: artérias, arteríolas, capilares e vênulas e veias. A gente vai ver cada um desses. Tenha calma, a gente chega lá. Então veja bem, só ilustrando aqui, ó, tá aí os vasos sanguíneos, geralmente nos livros às vezes vão estar desenhadas de azuis e as artérias vão estar desenhadas de vermelho, mas isso é só para ilustrar, para você entender melhor, porque você vê aqui numa foto, ó, não há diferença de cor de uma veia para uma artéria. Está aqui uma veia, está aqui uma artéria. Claro que se você vê uma pessoa viva, vai ter uma diferençazinha, porque, como a gente vai ver depois, essa, no caso aqui é a veia femoral e aqui a artéria femoral, ou seja, a veia aqui está perto do fêmur, é a veia da coxa. Nesse caso aqui, a veia vai estar levando um sangue mais escuro e a artéria vai estar levando um sangue mais claro. Então, por causa disso, você vai ver a veia um pouco mais escura e a artéria um pouco mais clara. Mas aí, como está a pessoa sem sangue aí, você não vê aí a diferença. Então, vamos lá.
Continuando aqui, agora a gente vai ver cada componente do sistema cardiorrespiratório. Lembrando que essa aula aqui é mais a título de revisão, né? Então você precisa se aprofundar mais aí nos estudos. Olha só, o coração. Coração. Deixa eu lá. Coração. Essa maquinazinha bonitinha aí, olha como é bonitinho aí o coração, tá vendo? Não é assim. Beleza? Tem várias partes aí bem bacanas, ó, olhando aí, você não sei se você já conhece, mas a gente vai conhecer aqui várias partes. Tem aqui a artéria, a aorta, aqui a veia cava, artéria pulmonar, veia pulmonar, e aí tem aqui as válvulas do coração, as câmaras internas, aqui é as veias e artérias coronárias e por aí vai. Mas a gente vai ver cada um desses. Começando, vamos lá, vamos começar a falar desse bicho aí. Primeiramente, para que é que serve o coração, né? O coração, ele é a bomba do sistema cardiovascular. Ele faz com que o sangue circule. É ele que bombeia o sangue. Então ele passa o dia inteiro se contraindo, expulsando o sangue para fora dele, para que o sangue circule no corpo. Então ele é a nossa bomba aí. Ele bombeia cerca de 5.300 litros de sangue por dia. O corpo humano tem em média aí 5 a 6 litros de sangue. Então esse sangue inteiro passa pelo coração 1.000 vezes por dia. Mais de 1.000 vezes por dia, em média, né? Uma média. Você sabe o que é média? Você sabe a parte da matemática. Vamos lá. Agora, continuando aqui. O coração ele é dividido em 4 câmaras. Ou seja, o que é uma câmara? É um espaço interno dele. Dentro dele vai estar dividido aqui em 4 partes. 2 partes em cima, 2 partes embaixo. Que são chamados 2 átrios e 2 ventrículos, beleza? Deixa eu passar aqui para mostrar e depois eu volto aqui para a contração. Olha só. Você pode ver aqui as 2 partes azul escuro são os 2 ventrículos. E essas 2 partes azul claro são os 2 átrios. Você sabe o que significa a palavra átrio? Átrio vem lá do povo israelense, quando eles construíram o templo lá de adoração a Deus e tal. Esse templo tinha um salão de entrada. Esse salão de entrada se chamava átrio. Então veja bem, o coração também, a entrada dele se chama átrio, ou seja, é o primeiro local onde o sangue entra no coração. Olha aqui. Esse sangue entra por aqui, ó. Entrou no coração, aqui no átrio. Do átrio o sangue vai passar para o ventrículo. E do ventrículo aqui ele vai embora. Depois vem aí de novo outro sangue aí, diferente. Entra aqui nesse outro átrio. Desse átrio desce para esse ventrículo. E desse ventrículo vai embora de novo. E esse sangue foi embora e volta para cá de novo. A gente vai ver isso aí explicadinho daqui a pouco. Não se afobe. Deixa eu voltar aqui, beleza? Então você viu ali que o coração tem 4 partes, 2 ventrículos e 2 átrios. Em relação à contração do coração, o coração, como vocês sabem, ele passa o dia inteiro batendo. Esse batimento cardíaco, na verdade, é uma contração. Você sabe o que significa a palavra contração? Contração, se contrair, significa diminuir. Então, contração é como se fosse diminuição. Está aqui o coração, ele se espreme. Isso é uma contração. Beleza? Só que o coração ele não se espreme inteiro. Ele se espreme primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo. Ele tem uma batida dupla, um sistema de batida dupla. Então está aqui, ó, ele espreme em cima e espreme embaixo, espreme em cima e espreme embaixo, espreme em cima e espreme embaixo. Procura um vídeo aí no YouTube para você ver o coração batendo, você vai ver ele batendo assim, ó, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo, e desce e sobe, normal. Então, embaixo são os ventrículos, em cima são os átrios. Quando o ventrículo se espreme, ou seja, a contração ventricular é chamada de sístole. E quando esse ventrículo relaxa, é chamada de diástole. Então, olha aqui o ventrículo aqui embaixo. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Só que eu coloquei aqui diástole, átrios. Por quê? Porque, veja bem, os batimentos aqui são opostos. Enquanto o átrio está contraindo, o ventrículo está expandindo.
E quando o ventrículo está contraindo, o átrio está expandindo. É sempre ao contrário, um do contrário do outro. Então, veja bem, se a diástole é o relaxamento do ventrículo, ao mesmo tempo é a contração do átrio. Porque quando o átrio contrai, o ventrículo enche. Porque na verdade é o seguinte, ó, veja bem, está aqui o átrio aqui em cima, átrio. O sangue entra no átrio. O átrio está fechado aqui, ó, espremido. O sangue entra nele, ele enche. Depois, ele vai espremer, e quando ele espremer, o sangue vai descer para o ventrículo, aí vai encher. E é assim que acontece a contração do coração, o batimento do coração. Está aqui, coração, o átrio está fechado. O sangue entra, enche ele. O ventrículo está fechado. O sangue entra, enche ele. Aí o ventrículo espreme e joga o coração para fora. Joga o coração para fora? Não, se jogar o coração para fora fica feio o negócio. Joga o sangue para fora do coração, beleza? Beleza. Deixa eu passar aqui de novo, ó. Veja bem aqui, ó. Átrio. O sangue entra aqui no átrio. Quando o sangue entra aqui, o átrio vai contrair. Contrair. Quando o átrio contrair, o sangue vai descer para o ventrículo. E quando esse ventrículo contrair, o sangue vai sair do coração. Beleza? E aí acontece a mesma coisa do lado esquerdo do coração aqui. Agora, preciso falar para vocês um pouquinho sobre as válvulas cardíacas. Válvula ou válvula. Tem gente que chama de válvula. Tem gente que diz que é errado chamar válvula, mas não deixa de ser uma válvula. Então vamos lá, válvulas cardíacas. Para que é que serve essa válvula? É o seguinte, essa válvula, ela está aqui separando o átrio do ventrículo. Você está vendo aqui o formato dela como é? Esse formato dela é o que dá a função dela. Qual é a função da válvula? A função da válvula é impedir o refluxo sanguíneo. Traduzindo, ela faz com que o sangue atravesse ela para um lado, mas não consiga voltar. Olha o formato dela aqui. Quando o sangue vem de cima para baixo, ele consegue passar. Mas se o sangue tentar voltar, ele não consegue. Ela se fecha. Automático. Então é essa a função da válvula, é impedir que o sangue retorne. Por quê? Porque veja bem. Imagine que esse átrio aqui está cheio de sangue. Quando esse átrio se contrair, para onde é que o sangue vai? Vai descer. Aí, quando o sangue descer, vai encher o ventrículo aqui de sangue. Quando esse ventrículo contrair, o sangue vai querer voltar. Só que aí a válvula impede dele voltar. Então, como ele não consegue voltar, para onde é que ele vai? Para onde é que ele vai? Ele vai para aqui, ó, e vai-se embora. Que aqui também tem uma válvula, tá vendo? Ó? O sangue vai e não consegue voltar. Tá vendo como é massa, doido? É muito massa, doido. Isso aqui é muito show, velho. Mas vamos lá. Entendido o que é uma válvula cardíaca. Compreendido? Compreendido. Vamos lá. Interessante eu frisar para vocês que o coração, por que o coração tem 4 câmaras? É porque um lado do coração vai trabalhar com um tipo de sangue e o outro lado vai trabalhar com outro tipo de sangue. Como assim outro tipo de sangue? A gente tem 2 tipos de sangue no nosso corpo. Que é o que? O sangue que está cheio de oxigênio e o sangue que não está com oxigênio, ou seja, o sangue oxigenado e o sangue desoxigenado. O sangue oxigenado, ele está indo para o nosso corpo nutrir nossas células. Chegando lá na célula, ele nutre ela e pega o que não presta dela, pega de volta, os dejetos delas. Pega tudo que não presta e traz de volta. Então, esse é o sangue desoxigenado, que ele vem aqui sem prestar para nada. Ele está só apenas voltando para o coração, para quando chegar no coração, ir para os pulmões e ser reciclado. A gente não se preocupe que a gente ainda vai ver isso aqui. Vamos lá. Olha, o lado direito do coração e o lado esquerdo estão com sangues diferentes, como eu já acabei de falar. Se lembre disso, o lado direito do coração, ele trabalha apenas para os pulmões. E o lado esquerdo do coração, ele trabalha para o resto do corpo. Isso são 2 circulações diferentes, que é chamado de pequena circulação e grande circulação. O que é a pequena circulação e a grande circulação? Veja bem, está aqui o coração. Primeiramente, o que significa circulação? Circulação, círculo, circuito.
Começa num lugar e termina no mesmo lugar. Círculo. Circulação, veja bem. Começa no coração, vai e termina no coração. É um círculo. Circuito. Então vamos lá. Pequena circulação. Começa no coração, vai para o pulmão e volta para o coração. O pulmão está muito longe do coração, né? Para você que não sabe, o pulmão é aqui e o coração é aqui. Lembrando, o coração não é do lado esquerdo, como muita gente pensa. O coração é no meio. Por que a gente sente ele mais do lado esquerdo? Porque a parte de baixo do coração está inclinada para a esquerda. O coração ele está assim, ó, ele está meio torto assim, ó. A parte de baixo está inclinada para a esquerda. E a parte mais forte do coração é justamente a parte de baixo. Então por isso que a gente sente ele aqui do lado esquerdo. Mas ele é no meio, beleza? Então, como eu estava falando, a pequena circulação, beleza, sai do coração, vai para os pulmões, volta para o coração. Essa é a pequena circulação, muito pequena aqui, ó, vai e volta, muito pequena. Agora a grande circulação, ela começa no coração, vai por cada centímetro do seu corpo, desde a unha do pé até a sua nuca, passa cada célula do seu corpo e depois volta de novo para o coração. Essa é a grande circulação, beleza? Então, o lado direito do coração, então veja bem, o lado direito do coração, ele manda o sangue para os pulmões. Esse sangue volta para o lado esquerdo do coração. O lado esquerdo do coração manda sangue para todo o corpo. O ventrículo direito do coração, porque como a gente já viu, relembrando, o átrio é a entrada do coração, o ventrículo é a saída do coração. A gente tem 2 átrios e tem 2 ventrículos, então são 2 entradas e 2 saídas. Primeira saída do coração, o ventrículo direito aqui, ó. Então o ventrículo direito manda sangue para os pulmões. E dos pulmões, esse sangue volta para o lado esquerdo do coração. O ventrículo esquerdo manda sangue para todo o nosso corpo. E esse sangue volta para o lado direito do coração e começa tudo de novo. Beleza? Tá aqui, ó. Ventrículo direito envia sangue para os pulmões, ventrículo esquerdo envia sangue para os tecidos do corpo. Mas deixa eu voltar aqui para relembrar aqui uma coisa. Olha aqui a grossura dessa parede muscular. É a parte mais grossa. Veja que em cima é bem mais fino, embaixo é mais grosso e esse lado aqui é mais grosso ainda. Em cima é fino porque o átrio não precisa de muita força. O átrio só precisa jogar o sangue para baixo. Esse lado aqui já é mais grosso porque ele já manda o sangue para fora do coração. Só que não é tão grosso porque ele só manda para os pulmões. E esse aqui é mais grosso ainda, por quê? Porque esse lado aqui, esse ventrículo aqui é que vai mandar sangue para todo o nosso corpo. Começando aqui pela artéria aórtica e se espalhando para todo o corpo. Beleza? Vamos lá. Então tá aí o coração, fazendo a pequena circulação e a grande circulação. Vamos lá, vamos para frente. Continuando, agora vamos ver aqui os vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Para que servem os vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos, eles são condutores de sangue. Carregam sangue por todo o nosso corpo. Para que serve esse sangue? Esse sangue ele é um transportador. Nosso sangue, se você nunca parou para pensar, o nosso sangue ele é um transportador de material. Ele é o correio do nosso corpo. A função dele é pegar uma coisa num lugar e deixar em outro. Simplesmente isso. No caso aqui que a gente está estudando, o oxigênio, por exemplo, a função dele é pegar o oxigênio do pulmão e levar para onde estiver precisando dele. Qualquer lugar do corpo. Mas vamos lá, esses vasos sanguíneos, eles são ramificados como os galhos de uma árvore. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando sai aqui do coração, ele sai por um vaso sanguíneo muito grosso. Mas aí, igual uma árvore, começa por um grosso, se divide em 2 mais finos, aí se divide em 4 mais finos, 6 mais finos, 10 mais finos, e vai ficando até se tornar milhares de vasos sanguíneos extremamente finos. Assim como os galhos de uma árvore.
5 tipos de vasos sanguíneos são as artérias, as arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias. Vamos começar aqui pelas artérias. O que diferencia uma artéria de uma veia? Muita gente, quem já estudou o assunto mais ou menos, a primeira coisa que vai dizer é porque a artéria está com sangue oxigenado e a veia está com sangue desoxigenado, mas não é verdade. Não necessariamente. Existe exceção, como a gente vai ver daqui a pouco. Na verdade, o que caracteriza uma artéria, para você dizer, isso aqui é uma artéria, é o fato dela estar indo em direção contrária do coração, ou seja, ela está saindo do coração. Está indo embora, está deixando o coração. Isso é uma artéria. E uma veia é quando está vindo para o coração, está voltando. Isso é o que diferencia uma artéria de uma veia. As artérias possuem maior pressão. Por que isso acontece? É questão de lógica. Se ela está saindo do coração, ela está recebendo diretamente a pressão que o coração está jogando o sangue para fora. Então ele está jogando tudo para fora aí e ela está recebendo essa pressão toda e o sangue está correndo. Por que as veias não têm essa pressão? Porque, veja bem, está aqui o coração, sai pela artéria aorta, que é bem grossona, e ela vai correndo, mas vai ficando cada vez mais fino. Vai ficando cada vez mais fino. E o sangue vai sofrendo resistência. Chega um ponto que os vasos sanguíneos são tão finos que o sangue passa se espremendo. Então, quando ele sai do outro lado, na veia, já está sem força, já perdeu a força, porque ele sofreu a resistência. E aí a veia vai só escorrer para o coração, bem devagarzinho, na tranquilidade, na calma, na paz e tranquilidade, igual um baiano. A artéria, ela possui uma pressão bem maior, beleza? Arteríolas são as artérias mais finas. Então, como a gente já viu, é ramificado, né? Começa com a artéria grossona e vai se ramificando. Quando chega na artéria bem fininha, se chama arteríola. Daqui a pouco a gente vai ver as espessuras delas para você ter uma noção. Daqui a pouco a gente fala disso. Se você apertar aqui bem o seu pulso, você vai ver aqui aparecendo uns vasos sanguíneos. Isso aqui é uma veia ou é uma artéria? Isso aqui é uma veia. Como é que a gente sabe que é uma veia? Porque está visível. Você não consegue ver uma artéria. Por que você não consegue ver uma artéria? É um mecanismo de defesa do nosso corpo. Como as artérias elas têm uma pressão sanguínea bem maior, então seria muito perigoso se você cortasse uma artéria. Por quê? Pressão, o sangue vai pular para fora com toda a força e você vai perder o sangue muito rápido e vai morrer. Se eu cortar uma veia, não, o sangue vai só escorrer devagarzinho porque não tem pressão na veia. Então, por causa disso, o nosso corpo colocou as veias mais perto da pele e as artérias mais profundas. Então, a artéria está lá colada no osso, como você pode ver aí nessa imagem. As artérias estão lá enroladas no osso, passando lá por debaixo do músculo, então é muito difícil você cortar uma artéria. Já uma veia não, está aqui mais exposta. Por isso que é perigoso também, quando a pessoa está acidentada, você movimentar a pessoa. Por quê? Vamos supor que a pessoa se acidentou e quebrou aqui o húmero, que é o osso do braço. O osso, quando quebra, ele fica muito afiado. E a artéria está aqui colada no osso. Então, se você for movimentar a pessoa e o osso cortar a artéria, você pode dar adeus. A pessoa vai sangrar e morrer rapidinho. Bola para frente, vamos lá. Agora vamos ver aqui algumas imagens. Ó. Primeiramente explicando aqui sobre a questão da pressão. A pressão é estimada normal em 12 por 8, como o povo chama. Na verdade não existe uma pressão normal, isso vai de indivíduo para indivíduo, mas é convencionado, não é convencionado, na verdade nem é mais convencionado, mas dizem ainda que é 12 por 8, né? Então vamos lá. Na verdade esse 12 por 8 é 120 por 80 a pressão. Esse 120 é a pressão sistólica, 80 é a pressão diastólica. O que significa pressão sistólica e pressão diastólica? A gente já viu o que é sístole e o que é diástole. Sístole é a contração do ventrículo, diástole é o relaxamento. Pressão arterial sistólica é a pressão que está na artéria no momento da sístole. E pressão arterial diastólica é a pressão que está na artéria no momento da diástole. A gente já viu o que é sístole, já viu o que é diástole. O que é pressão?
Pressão, vocês sabem o que é. Eu não vou saber explicar bem aqui, porque um professor de física pode ver e mangar de mim até morrer. Mas pressão você já sabe o que é. Por exemplo, você vai encher uma bexiga. Você começa a encher, quanto mais alto você colocar dentro, mais vai ficar a pressão. Até chegar um ponto que ela não vai aguentar mais a pressão e vai estourar. A artéria também. A pressão nada mais é do que a quantidade de sangue que está lá dentro. Porque está aqui as artérias. Numa ponta está o coração jogando sangue para dentro. Na outra ponta está os capilares, que é onde o sangue sai. Então, se o coração jogar mais sangue do que consegue sair nos capilares, a pressão vai aumentar, vai encher aqui as artérias, vai inchar, como você está vendo aí. Então, geralmente, o que acontece? Vamos lá. No momento da sístole, está aqui na figura, aqui esse bolinha aqui está representando o coração. Então, no momento da sístole, a válvula abre e o coração joga sangue na artéria. Quando ele joga isso, ele incha a artéria, como se fosse uma bexiga, porque a nossa artéria, ela tem essa capacidade elástica, ela se estica um pouquinho assim. Então, na hora que joga o sangue para dentro, ela se estica. No momento da diástole, veja aqui, na segunda figura, relaxamento ventricular e a diástole. Então, a válvula se fecha e o que acontece? A artéria não tinha inchado, quando a válvula fecha, a artéria vai voltar. E essa força da artéria voltando vai espremendo o sangue e empurrando ele para frente, porque ele não consegue voltar por causa da válvula. Então, veja bem, a força da diástole é a força do ventrículo. Bum! Aliás, a força da pressão sistólica é a força do ventrículo. Joga o sangue. A pressão diastólica é a força da própria artéria se espremendo. Então, quando a pessoa vai lá medir sua pressão, coloca lá o manguito aqui, ele vai medir, né? A primeira, que geralmente é 120, é a força do ventrículo, joga no sangue. A segunda, que geralmente é 80, é a força da própria artéria se espremendo, porque ela está voltando para o lugar e jogando o sangue para frente. Se ela não tivesse isso, se ela não tivesse essa capacidade de se espremer, o nosso sangue ia ser muito esquisito, porque veja bem, o ventrículo contrai, depois se fecha, né, a válvula. Então, se não fosse isso, quando o coração bater, o sangue ia. Aí quando ele voltasse, o sangue parava. Então o sangue ia ficar assim, vai e para, vai e para, vai e para, vai. Ia ficar muito esquisito, né? Mas graças a essa capacidade elástica da artéria, ele faz isso. Quando ele bate, enche de sangue e ela se incha. Aí quando ele para a batida dele, a própria artéria se fecha e o sangue continua. Isso faz com que o sangue siga um movimento quase constante. Constante, na verdade. O que ele vai mudar é a velocidade. Ele vai rápido, vai devagar, vai rápido, vai devagar. Mas ele não para. Se não fosse isso, ele parava. Inclusive, a pressão dentro do ventrículo no momento da diástole vai perto de zero, como a gente vai ver aqui agora. Vamos lá. Olha só. A pressão. Pressão no momento da sístole e a pressão no momento da diástole. Dentro do ventrículo, a pressão vai lá no 120, no momento da sístole, mas na diástole ele relaxa quase para zero. Já na artéria não acontece isso. Na artéria a pressão está em 120 na sístole, mas na diástole ela não vai para perto da zero. Por quê? Porque a artéria está se apertando. Espero que vocês estejam entendendo isso aí. Se não estiver entendendo, depois me pergunte que eu explico melhor. E conforme vai ficando mais fino os vasos sanguíneos, vai ficando menor a pressão até chegar nos capilares, que aí a pressão está bem baixinha, e nas venas e nas veias a pressão quase nada. Praticamente sem pressão. A questão da velocidade do sangue. A velocidade do sangue ela é proporcional à área total, na verdade não é a área, é a seção transversal total. Se você não sabe o que é a seção transversal total, imagina o seguinte: se eu pegasse todas as artérias do meu corpo e colocasse uma em cima da outra, ia dar mais ou menos uma certa altura aí. Então essa área total, mas basicamente, para você entender melhor, eu vou fazer uma explicação mais simples. A quantidade de vasos. Por exemplo, artérias, a gente está aqui, ó, a quantidade. A gente tem essa quantidade aqui de artérias. Aí a gente tem essa quantidade aqui de arteríolas. E a gente tem essa quantidade de capilares. E essa quantidade de vênulas e essa quantidade de veias. Quanto maior a quantidade de vasos, menor a velocidade dentro. Questão lógica. Por quê? Porque a mesma quantidade de sangue que está passando em uma artéria, está passando em 1000 capilares. Então,
Onde é que vai estar correndo mais rápido? Aqui, que é uma artéria só. Então, veja bem, a velocidade aqui é proporcional. Então, a velocidade nas artérias é bem alta, está aqui, ó. Nas arteriolas já é mais baixa, nos capilares também, nas vênulas também, nas veias ela aumenta um pouquinho, mas ainda é baixo, é a metade da velocidade das artérias, porque ela não está sofrendo a pulsação do coração diretamente. Qualquer dúvida, me pergunte, me manda um e-mail, em Facebook, etc e tal, WhatsApp, MySpace, Instagram, Twitter, sei lá. Vamos lá. Veias, as veias aqui estão aí, ó, desenhadinha em azul. As veias são o sangue voltando para o coração. Algumas possuem válvulas, igual o coração. O coração não tem as válvulas, para que serve uma válvula? Exatamente, serve para o coração, para o sangue não voltar, para o sangue só ir. Ou seja, impede o refluxo sanguíneo. Por que na artéria não tem isso? Porque não precisa. O coração está lá empurrando o sangue para fora. Na veia não tem essa pulsação. E imagina o seguinte, olha uma pessoa em pé. Imagina o sangue sem pulsação para sair do pé aqui e subir até o coração contra a gravidade. Muito complicado, né? O sangue não ia querer subir. Então, para ajudar nisso, ele tem um sistema de válvulas que daqui a pouco eu explico melhor. Espera um pouquinho aí. Mas veja bem, às vezes elas possuem maior diâmetro do que as artérias. As artérias são mais finas um pouquinho, às vezes são mais grossas um pouco, no geral. E elas têm as paredes mais finas. Porque a artéria ela tem uma parede mais grossa, porque ela tem um tecido muscular mais reforçado, justamente para ajudar na pulsação. E aguentar a pulsação também. Como a gente já falou, as veias estão situadas mais próximas da pele. E as vênulas são as veias mais finas. Ó, deixa eu passar aqui que eu vou explicar melhor. Tá aí as veias, ó. Isso tudo é veia, não tem nenhuma artéria aí, porque o corpo não é doido de colocar uma artéria dessa grossura exposta. Porque, ó, um troço dessa grossura aqui, se fosse uma artéria, se você cortasse, a pessoa morria na hora. Mas isso aí não é artéria, isso aí é uma veia. Então vamos lá. Olha só para que servem as válvulas. O sangue sofre muito para subir, porque não tem a pulsação do coração. Entretanto, a gente tem outros sistemas. Inclusive, a panturrilha da gente é chamada de segundo coração. Por quê? Porque ela, e todos os músculos do corpo também, mas ela é um dos principais, ajuda o sangue a subir. Como? Cada vez que você ativa o músculo, ó, tá aqui a panturrilha relaxada. E aqui a panturrilha comprimida. Quando ela se contrai, ela espreme a veia. E quando ela espreme a veia, o que acontece? Ela empurra o sangue. Só que como ela espremeu aqui, ó, o sangue não consegue voltar porque tem a válvula fechada. Então, quando ela espreme, o sangue não volta, ele só sobe. Então, cada vez que você usa um músculo da respiração, do abdômen, das coxas, da panturrilha, usou o músculo, ele empurra o sangue para cima. Vai empurrando e vai com calma. Ele não tem pressa para chegar no sangue. A maior parte do nosso sangue está nas veias, justamente porque ele demora um pouquinho a chegar. A artéria vai bem rápido, chegou na veia, o processo é lento. Então elas são mais grossas, elas estão cheias de sangue e os músculos vão ajudando a subir. Inclusive, passando aqui, ó, questão das varizes. É quando começa a acumular sangue dentro, justamente porque o sangue não está conseguindo subir, a pessoa passa muito tempo em pé, a pessoa não faz exercício físico, porque como a gente viu, a contração muscular vai ajudar o sangue a subir. Então o exercício físico vai ajudar esse sangue a circular e vai prevenir, inclusive, de aparecer essas varizes aí. Muita gente acha, pular corda cria varizes. Não, meu filho, ficar parado é que cria varizes. Pular corda faz a prevenir, que é um exercício físico muito bom, por sinal, já que trabalha muito a panturrilha. Vamos passar para frente. Os capilares são os mais finos vasos sanguíneos. A parede deles é composta apenas de endotélio. Eles são tão finos, deixa eu passar aqui para você ver, ó. Olha só aqui, as células aqui do nosso corpo e o vaso sanguíneo, como ele é fino aqui, microscópico, passando só 2 hemácias por vez aqui, tem lugar que só cabe uma. Então é um vaso sanguíneo muito fino. Justamente por ele ser tão fino, ele consegue fazer a troca gasosa, ou seja, ele consegue, o oxigênio que está dentro do vaso sanguíneo consegue atravessar a parede e entrar na célula, porque
o oxigênio é necessário dentro das nossas células e não no sangue. O sangue é só um carregador. Quando chega lá na célula, ele passa. Só que essa troca não acontece em todos os vasos sanguíneos, porque imagina uma artéria com uma parede bem grossa, o oxigênio não consegue atravessar essa parede. Mas o capilar, como tem uma parede muito fina, é lá que o oxigênio consegue sair do sangue e entrar na célula. Então é lá que acontece essa troca. Ó, só de capilares a gente tem 85 mil quilômetros no nosso corpo de vasos, numa área total de 6.300 metros quadrados. Uma comparação aqui dos vasos sanguíneos, ó, principalmente aqui do diâmetro. O diâmetro médio das nossas artérias é de 4 milímetros. Pega uma régua aí e olha o que é 4 milímetros. Da veia é de 5 milímetros, ou seja, meio centímetro. Isso é o diâmetro médio, né? Tem maior, tem menor. Mas olha o diâmetro médio aqui de uma arteríola, por exemplo. 30 micrômetros. Se você não sabe o que é um micrômetro, você pega 1 milímetro, divide para 1000, isso é um micrômetro. Então, a arteríola tem um diâmetro médio de 30 micrômetros. E já o capilar, olha só, 8 micrômetros. 8 micrômetros, meu irmão. Isso é muito fino, velho. É muito fino. Olha a parede celular, a parede da artéria é grossona, a parede da veia é mais fina. O lúmen, o que é o lúmen? É esse espaço interno aqui do vaso. Da artéria é mais fina, da veia é mais grossa. Beleza? Vamos lá. Estamos quase terminando, ó, só para você ver aqui a diferença do sangue arterial para o sangue venoso. Que, aliás, algumas pessoas chamam de sangue arterial e sangue venoso, mas essa nomenclatura não está correta. Por quê? Porque tem artéria que tem esse sangue e tem artéria que tem esse sangue. Do mesmo jeito, tem veia que tem esse sangue, tem veia que tem esse sangue. O nome correto seria sangue oxigenado e sangue desoxigenado. Só que, vamos lá, vamos explicar isso aqui melhor. Primeiro, geralmente quando você se corta, você vai ver esse sangue. Porque, como eu já falei, geralmente quando você se corta, você corta uma veia. Ah, mas você não acabou de falar aqui e tal, tal. Não, eu sei o que eu falei, deixa eu explicar, vamos lá. Lembra que eu falei que a gente tem duas circulações, a grande circulação e a pequena circulação, lembra? O que é a grande circulação? O que é a pequena circulação? Pequena circulação é só do coração para o pulmão e volta. Grande circulação é do coração para o corpo todo e volta. Na grande circulação, as artérias têm esse sangue e as veias têm esse sangue. Mas na pequena circulação é o oposto. As veias têm esse sangue e as artérias têm esse sangue. Então você vê aí a exceção, né? É o caso da pequena circulação. Mas a grande circulação, que é o corpo todo, menos o pulmão, as veias vão ter esse sangue. Então, geralmente, quando você se corta, você vai ver esse sangue escuro. Dificilmente, a não ser que você trabalhe na área da saúde, seja enfermeiro, médico, alguma coisa, dificilmente você vai ver esse sangue, porque esse sangue aqui é na artéria. É mais difícil uma pessoa cortar uma artéria. Se você quiser ver, corta aí seu pulso e veja, mas é por sua própria conta e risco, beleza? Vamos passar para frente aqui. Lembrando, esse sangue aqui é o sangue que o seu corpo vai usar. Esse é o sangue bom, esse aqui é o sangue ruim. Ou seja, esse sangue aqui tem dos nutrientes para o seu sangue, para as suas células. Ele vai, leva lá e nutre. Depois ele pega o que não presta, que é isso aqui. Aí volta. Volta para o coração. Do coração vai para o pulmão. No pulmão ele é reciclado e fica dessa cor de novo. Aí vai para o coração. Do coração vai para o corpo todo. É usado, é gasto, é desgastado e fica assim. Aí ele volta para o coração, volta para o pulmão. No pulmão ele é reciclado, é renovado e fica assim bonitinho de novo. Beleza? Bola pra frente, ramo pra lá, que atrás vem gente, lá vem o trem, vamos morrer, vamos sair do meio, vamos lá. Pulmões, estão terminando já, vamos lá, pulmões. O que é os pulmões? Ninguém sabe o que é pulmão, né? Pulmão é esse negócio que fica aqui, ó, dentro da caixa torácica, que faz respiração. Ele é formado basicamente de brônquios, bronquíolos e alvéolos. Eu coloquei traqueia também, mas traqueia, se você não sabe o que é, traqueia é esse tubo aqui, ó. Traqueia, brônquios, bronquíolos, são os brônquios finos, e alvéolos estão aqui no final. O pulmão não é apenas um saco de ar. O pulmão ele é formado por milhares de pequenos saquinhos de ar, que são esses alvéolos. Então esses alvéolos aí é que vão se encher de ar, e quando todos enchem, você vê o pulmão enchendo. Secou, eles secam. Então eles que recebem o oxigênio dentro deles aqui. E dentro deles vai acontecer a troca gasosa. O que é a troca gasosa? Veja bem,
Você respira aqui, você bota o oxigênio para dentro. O oxigênio desce até chegar aqui dentro do alvéolo. Quando o oxigênio chega dentro do alvéolo, esse alvéolo tem a parede fina, aí o capilar também tem a parede fina, ele vai trocar. Trocar o quê? O sangue vem com o gás carbônico lá das células, onde ele foi gasto, onde foi queimado o oxigênio para se tornar gás carbônico, né? Quando chega aqui, o gás carbônico entra no alvéolo e o oxigênio que estava no alvéolo entra no sangue e vai. Então acontece essa troca, ó, essa troca. O sangue joga o gás carbônico dentro do alvéolo e pega o oxigênio que volta para o coração. E aí acontece todo esse processo de novo, várias vezes. Olha aqui, artéria pulmonar. Você vê que essa artéria está desenhada de azul, né? Geralmente é o contrário, mas aqui essa artéria está desenhada de azul, porque como a gente já viu, essa artéria aqui está trazendo sangue desoxigenado, porque quando chega aqui, esse sangue é reciclado, ou seja, é oxigenado, e volta através da veia pulmonar para o coração. E no coração, aquele sangue oxigenado vai ser espalhado para todo o corpo. Tá aí, ó, nos alvéolos ocorrem as trocas gasosas, o sangue vem do coração através da artéria pulmonar, no alvéolo o sangue deixa CO2 e pega O2, volta para o coração através da veia pulmonar. Se você achou rápido o que eu falei, você pausa o vídeo, você leu, então você coloca o YouTube aí na velocidade 0.25 e escuta de novo. Valeu, vamos lá. Algumas considerações aqui sobre a ventilação pulmonar, ou seja, a mecânica da respiração. Ó, como é que acontece a mecânica da respiração? Através da ação de músculos que ficam aqui na região torácica, principalmente o diafragma. O diafragma ele age igual a esse aqui. Inclusive no YouTube você procurar, tem um experimento, você pesquisa aí, pulmão, garrafa PET, você vai ver esse experimento aqui. Ó. Você pega uma garrafa, coloca duas bexigas aqui e uma bexiga embaixo. Quando você puxa a bexiga para baixo, essas duas aqui enchem. Quando você empurra a bexiga para cima, elas duas secam. Pode procurar no YouTube aí que você vai ver como é interessante. É isso que acontece no pulmão da gente. Ó. Essa bexiga de baixo representa o diafragma. Quando o diafragma puxa para baixo, o pulmão enche. Quando o diafragma volta, o pulmão seca. Explicando melhor, acontece o seguinte. Está aqui nosso pulmão. O diafragma desce esticando. Quando ele faz isso, a pressão intratorácica vai ficar menor do que a pressão atmosférica. Consequentemente, o ar que está aqui vai entrar. Quando o diafragma volta, a pressão lá vai ficar maior do que a atmosférica e o ar vai sair. Os músculos intercostais também ajudam nisso. Ó. Ele acontece igual esse aro aqui do balde. As nossas costelas vão subir e descer durante a respiração. Subir e descer, igual a azeia desse balde aí. Também ajudando a isso. Ó, tá aqui. Diafragma desce, costela sobe. A pressão dentro vai cair, então o ar sobe, entra. Diafragma sobe, costela desce. A pressão dentro vai aumentar, então o ar sai. Então é assim que acontece a nossa respiração. Olha só alguns dados, veja bem. Em média, um pulmão de um homem tem a capacidade de 6 litros. É muita coisa. 6 litros de ar é a média da capacidade. Da mulher é 4.200. E aí são outros dados aí que se você achar interessante, veja aí. Qualquer coisa pesquisei, qualquer pergunta. Volume corrente, em média, do homem é 600, da mulher é 500. O que é o volume corrente? Inclusive aqui já tem a explicação. Volume corrente é o volume que é inspirado a cada respiração. Isso em repouso. Esse volume corrente vai aumentar, vai diminuir, dependendo do esforço físico também, como a gente vai ver. Deixa eu passar para frente aqui, qualquer coisa vocês pesquisam aí. Valores típicos, olha só. A frequência respiratória. Em repouso, a frequência respiratória é em média 12 respirações por minuto. O volume corrente é em média 0,5, ou seja, meio litro a cada respiração. Isso dá um total por minuto, veja bem, 12 respirações, cada uma meio litro, dá um total de 6 litros por minuto de respiração. Ou seja, num minuto você respirou 6 litros de ar. Agora veja bem, quando você faz um exercício moderado, sua frequência já aumenta para 30, a cada respiração você respira 2,5 litros. Isso dá um total de 75 litros por minuto, meu irmão.
75 litros no minuto, meu irmão. E no exercício pesado, que você respira 50 vezes por minuto, cada uma 3 litros, você respira 150 litros de ar por minuto, meu amigo. Você sabe o que é 150 litros? Pega uma garrafa de refrigerante aí de 2 litros e enche ela 75 vezes e joga no meio da casa pra você ver. Pode fazer pra você ver. Meu amigo, 150 litros é coisa, em 1 minuto. Para você respirar, o nosso corpo é realmente uma máquina muito louca. Quero falar para vocês aqui agora da manobra de Valsalva. O que é a manobra de Valsalva? É o seguinte. Muitas pessoas usam, quando vai levantar um peso, enche o pulmão e prende a respiração. Como é que você prende a respiração? Fechando a glote. Então enche e prende a respiração para levantar o peso. Por que faz isso? Porque fazendo isso, você aumenta a pressão intratorácica. Aumenta muito a pressão, faz com que seu corpo fique rígido e aguente levantar o peso, beleza? Muita gente faz isso. É inclusive um método válido quando você precisar realmente. Eu preciso levantar esse negócio aqui. O carro está em cima da minha mãe e eu tenho que tirar o carro de cima da minha mãe, senão ela vai morrer. Então você usa isso aí, beleza, que é bom para você proteger a coluna. Mas, por exemplo, muita gente faz isso na musculação, aí já não é bom. Não é bom você estar usando a manobra de Valsalva na musculação. Na musculação você tem que fazer o exercício respirando normal. E aí use outros músculos para poder manter a postura reta, sem usar essa manobra de Valsalva. Por quê? Porque essa manobra de Valsalva, como você inclusive está vendo aqui, ó, como aumenta a pressão intratorácica, uma das consequências é espremer a veia cava e diminui o suprimento de sangue para o coração. Consequentemente, diminui o suprimento de sangue para todo o corpo. Inclusive, se você medir a pressão sanguínea numa manobra de Valsalva prolongada, a pressão cai. Diminui o suprimento de sangue para todo o corpo. Isso vai trazer inúmeros prejuízos para o corpo, inclusive para o exercício também. O exercício não vai ser tão eficiente porque vai estar faltando sangue nos músculos. Então, num exercício físico, não é bom você usar. Como eu falei, precisou numa situação diferente, como por exemplo, claro, o carro em cima de sua mãe, aí beleza, mas no exercício físico não. Para concluir agora, só as considerações, relembrando aqui de todo o caminho percorrido pelo sangue. Em primeiro lugar, isso tudo é para espalhar o oxigênio no nosso corpo. Para que é que a gente usa oxigênio? O combustível do nosso corpo é a glicose. Só que a glicose ela vai ser queimada dentro da célula. E como vocês sabem, nada queima sem oxigênio. Então, a célula precisa receber duas coisas: oxigênio e glicose. Quando chegar lá, o oxigênio vai queimar a glicose e vai liberar duas coisas: calor e energia. A energia é a energia que a gente usa para se movimentar. E o calor é o que mantém nosso corpo aquecido. Inclusive é por isso que as comidas são medidas em calorias. Porque é calor, a comida produz calor. É isso que mantém nosso corpo aquecido, faz com que a gente não esfrie quando está frio, quando o ambiente está frio, enfim, vamos lá. Então é para isso que a gente precisa de oxigênio. E precisa de oxigênio em todas as células do corpo. Se alguma célula parar de receber oxigênio, a célula vai morrer. Então, tá aqui, você respira, colocou o oxigênio dentro do pulmão. Então lá vai. Esse oxigênio que está aqui no pulmão vai vir para o coração, aqui, ó, entrar no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo vai para todo o corpo. Então a gente vai usar esse oxigênio para queimar a glicose. E quando a gente queima alguma coisa, sobra o quê? Sobra fumaça, gás carbônico. Então esse gás carbônico vai voltar para o coração, ó. Do coração vai entrar aqui no átrio direito, do átrio direito vai para o pulmão, por quê? Porque esse gás carbônico não serve mais para nada, então ele vai ser eliminado da respiração e vai pegar um novo oxigênio e começar tudo de novo, beleza? Então, isso que eu tinha falado a vocês sobre o sistema cardiorrespiratório. Qualquer coisa, se achou ruim a aula, vá se lascar. E se achou bom, se quiser tirar alguma dúvida, pode me procurar através do meu e-mail, ou então procurar aí também no meu Facebook, Saulo Bezerra da Silva. Enfim, valeu, até a próxima, fui.